Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Aleluia, dia 13/10/2023, iniciando mais uma chave mestra, agora lendo e meditando em Atos dos Apóstolos, né? Estou aí dando continuidade ao capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e hoje, né, um dia posterior ao feriado aqui no Brasil, aqui em São Paulo muito frio, a temperatura caiu, mas a presença de Deus continua sobre as nossas vidas e nós temos que aproveitar essa oportunidade para poder falar das verdades da palavra de Deus, ministrar aos corações, trazendo vida, esperança e expectativa num tempo tão difícil, não é? Eu quero fazer uma oração para iniciar essa live. Enquanto isso, os meus amigos vão entrando, vão aí, né, participando. Quero colocar diante do Senhor esse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu estou diante da Tua presença e eu apresento a Ti esse tempo em que estarei falando da Tua palavra, estarei falando das verdades da Tua palavra, Senhor. Que todo esse tempo está sendo agora, Paizinho, dedicado a Ti, Jesus, para que o Senhor esteja no pleno controle, na direção de todas as coisas. Fala os corações, Senhor, se revela os corações através da leitura da Tua palavra, dos comentários, da meditação que o Senhor mesmo tem trazido ao meu coração. Espírito Santo, Tu és o dono desse tempo, Tu és o dono dessa live, Tu és o dono da minha vida, Tu és o dono da vida daquelas pessoas que estarão entrando agora ao vivo e também daquelas que estarão entrando depois. Que o Senhor tenha o pleno controle desse tempo, que o Senhor traga vida, que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga expectativa aos corações. Em Ti está a palavra de vida, em Ti está a palavra de poder para mudar e transformar todas as situações. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se revele poderosamente aos nossos corações nesta manhã. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Ilumina a mente, o entendimento. Traz, Senhor, sobre aqueles que precisam, que estão passando por momentos difíceis, a esperança, a plena confiança de que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor tem um escape em meio a essa situação que eles têm vivido. Em nome de Jesus, que o Senhor se revele poderosamente aos corações através dessa live. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, eu vim aí, né, já há algumas semanas falando, né, do livro de Atos dos Apóstolos. Comecei, se eu não me engano, semana passada. Eu trouxe a pastora Vani quarta-feira, falando também da experiência dela, uma serva do Senhor, uma mulher de Deus, uma escritora, dando um testemunho maravilhoso. A live tá salva aí no meu perfil, se você quiser assistir, é só você entrar aí no meu perfil, você vai ver, tá aí à disposição. E hoje eu vou dar continuidade ao que eu comecei falando semana passada, do capítulo 1. Ainda não consegui sair do capítulo 1. E eu vou dar continuidade a partir do verso 12. Eu vim falando da ascensão do Senhor Jesus, vim falando também sobre um fato importantíssimo na igreja primitiva, que foi a unidade. Eles eram muito unidos, né, de propósito, de coração. Então eu falei um pouco disso, também falei um pouquinho de um panorama, né, geral do livro de Atos, né, quem escreveu, qual foi a inspiração de Lucas, né, o escritor. Então agora eu vou dar continuidade aqui falando, né, a partir do verso 12, os discípulos vão para Jerusalém, onde Jesus mandou que eles ficassem até que eles fossem revestidos de poder. Então, a partir do verso 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aleluia! Olha só, então eles estiveram lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava com eles e depois subiu para o céu, né? Eles veem Jesus envolto numa nuvem de glória, e Jesus sobe para o céu. Os anjos falam com eles: por que vocês estão assim, todo
impressionados com isso. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é assim que ele vai voltar, né? Eu falei disso na outra live. E aí eles voltam para Jerusalém, né? Que foi onde Jesus mandou que eles ficassem ali, para serem revestidos de poder. Nós entendemos pelo texto que havia um lugar específico que eles se encontravam para orar e adorar. Esse lugar era um cenáculo, uma sala, né, onde eles se reuniam para orar. Nós temos aí também no verso 13 a lista dos apóstolos, são 11 apóstolos, né? Lembra que Judas se suicidou. A oração fervorosa e persistente é um destaque em Atos. Enquanto esperavam o revestimento de poder, perseveravam orando unânimes. Então a oração, ela é um fator principal na igreja de Atos dos Apóstolos. Ela é fundamental no meio dos irmãos. Em tudo, em todo tempo e em tudo eles estão orando e apresentando a Deus as causas, as necessidades. Perseverar unanimemente é uma característica da igreja primitiva. Sempre que eles se reuniam, estavam em unidade e harmonia com Deus e entre eles mesmos. Nós vamos ver isso em Atos 2:46, Atos 5:12 e Atos 15:25. Depois eu vou estar abordando esses capítulos, então vou poder falar mais detalhadamente sobre isso. O acordo existente entre eles era espiritual e prático, não apenas teológico. Eles partilhavam suas vidas, suas posses, seu tempo, seu alimento. Eles se reuniam sempre para orar, revelando não somente o relacionamento que existia entre eles, mas uma dependência do cuidado de Deus. Olha só, né? Eles entenderam o valor da oração, eles entenderam a sua importância. Então, eles não desprezavam essa ferramenta tão importante para eles e para nós. Em todo o tempo eles estavam juntos, partindo o pão juntos, dividindo as suas necessidades, compartilhando aquilo que eles tinham a mais, compartilhando as ideias, os pensamentos e também unidos num único propósito. Qual era o propósito? Buscar a Deus, buscar a vontade de Deus para a vida deles e para tudo o que estava acontecendo agora, né? Que estava por vir sobre eles, uma novidade, um derramar do Espírito Santo que mudaria a história deles e mudaria também a história de outras pessoas, porque outras pessoas seriam alcançadas através do testemunho deles, né? A gente vê também aí no verso 15, eles tomam uma decisão importante. Eu achei bem legal falar desse assunto. Por quê? Porque eles escolhem o Matias, que é um apóstolo, que vai ser ungido, né, para tomar o lugar de Judas. Eles escolhem isso antes ainda do derramamento do Espírito Santo, para você perceber como eles entenderam pelas Escrituras a importância de que tivesse mais um apóstolo, de que fosse 12 apóstolos. Até porque eu entendo também uma conexão com as 12 tribos, né? Então, um representante de cada tribo. Eu acredito que eles não escolheram esses apóstolos de acordo com as tribos, né? O Matias. Mas eles fizeram como eles viram Jesus fazer. Jesus chamou para si aqueles que ele quis, indiferente de tribo, nada. Mas eles escolhem alguém sabendo que havia necessidade que houvesse o 12º apóstolo. Depois, no futuro, a gente vai ver alguns estudiosos dizendo o quê? Que o 12º apóstolo seria o Paulo, né? Que veio depois ainda. Mas nesse primeiro momento, de acordo, eles conhecem as Escrituras e de acordo com as Escrituras eles tomam essa decisão. Mas eu quero ler com você aí a partir do verso 15, né? Paz, tia Kátia, paz do Senhor. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue.
Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. Olha só, eles leram isso no Salmo, né? E eles, entendendo isso, escolhem um outro apóstolo, né? É necessário, pois, que dentre os homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Olha só, né? Eles tomam essa decisão, né? Aqui também a gente pode perceber o quê? A liderança de Pedro. Pedro é levantado mesmo, como Jesus já tinha falado sobre ele, né? Que ele seria o líder da igreja, né? Nesse primeiro momento, o Pedro ele tem um papel fundamental. Você percebe ele trazendo essa direção nesse momento. Lá em Atos 2, é ele que vai fazer um discurso, né? Que quase 3.000 almas são salvas por causa da pregação dele. Então ele toma realmente, né? Ele assume essa liderança agora de curado, restaurado, né? Nós sabemos que o encontro que o Senhor Jesus teve com ele ali na beira da praia, né? Aquele café da manhã que Jesus preparou para eles. Pedro ali, ele é restaurado ao lugar que Jesus tem para ele. E nesse momento ele toma a liderança do grupo, né? Você vê que não era um grupo só com os 12, tinham outras pessoas ali, e Pedro vem falando da importância, né, de escolher alguém que ficasse no lugar de Judas, o Iscariotes, né? Era uma exigência essencial para servir como um dos 12 apóstolos originais. Era o quê? O fato de ter sido testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, ter andado com ele, ter conhecido, ter visto Jesus ressuscitado. Então essa é uma exigência dos apóstolos originais. Nesse primeiro momento precisava ser alguém que tivesse testemunhado a ressurreição de Jesus, né? Esses apóstolos originais morreram, né? Mas o ministério geral do apóstolo permanece até hoje. Por quê? Porque também lá em Efésios 4:11, eu quero ler isso com vocês, fala do que o Senhor Jesus entregou para nós, né? Diz assim, ó, eu quero ler a partir do verso 7, Efésios 4:7, diz assim: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Bom dia, Kátia, a paz do Senhor. Olha só, né? Aqui nós lemos o quê? Que Jesus
levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, os dons ministeriais, são 5 dons ministeriais, ele foi um presente que Jesus deu à igreja para habilitar, para capacitar a igreja para cumprir o chamado, para cumprir o ministério. Então, nós temos aí em Atos, né, incluindo o Matias, os 12 apóstolos originais que morreram e depois foram levantados e ainda está sendo levantado outros apóstolos. De acordo com Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, Jesus é quem deu esses dons. Jesus liberou sobre algumas pessoas, sobre a sua igreja, os dons ministeriais. Pessoas que podem conduzir outras pessoas ao seu chamado, ao seu destino profético, né? Essas pessoas que são os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os pastores e os mestres, eles são líderes que conduzem a igreja para o destino profético, que conduzem as pessoas para o destino profético que elas têm. Então, nós precisamos, né, estar sensíveis, né, a esse chamado, a esse mover de Deus para a sua igreja. Isso é um presente, gente. Nós não podemos rejeitar os presentes, nós não podemos anular os presentes que Deus deu. A igreja precisa desses ministérios, a igreja precisa dessas pessoas. Eu entendo que essas pessoas, elas são um próprio presente de Deus para a sua igreja. Então, muitas vezes nós vemos, né, os pastores sofrendo tanto, muitas vezes a igreja, ela entristece, né, o presente, que são essas pessoas que Deus levantou para estar num lugar, né, não de destaque porque é mais honrado que os outros, mas num lugar de serviço, num lugar de prestar serviço para o outro. Então, que você e eu venhamos entender isso, irmãos, e venhamos honrar essas pessoas, não é? Venhamos honrar essas pessoas que têm esse chamado, porque elas foram levantadas por Deus para edificar a sua vida, para te habilitar, para alcançar o destino profético que Deus tem na sua vida, né? No chamado que Deus tem para a sua vida. E isso vai trazer alegria para o coração da igreja, vai edificar a igreja. Então, em nome de Jesus, nós vemos aqui, né, os primeiros apóstolos, né, os 11 que foram chamados por Jesus, e vemos agora eles, né, escolhendo alguém para estar ali tomando o lugar de Judas Iscariotes, né? Lançar sortes estava previsto na lei, você vai ver isso lá em Levíticos 16:8. Mas depois do derramamento do Espírito Santo, nós não vemos mais menção desse ato nas Escrituras, principalmente aqui no Novo Testamento. Por quê? Porque depois do derramamento do Espírito Santo, nós somos conduzidos pelo Espírito. O Espírito vai apontando quem são as pessoas que têm esse chamado, e os líderes da igreja reconhecem esse chamado. Eles reconhecem quem são essas pessoas e eles podem, né, ungir e habilitar e preparar essas pessoas para estarem no lugar, né, de liderança dentro da igreja. Nesse primeiro momento, eles selecionam apenas 2 homens considerados dignos de preencher essa vaga. A decisão final foi deixada para o Senhor Jesus quando eles entregaram o assunto em oração. A fim de ter certeza da vontade de Deus, eles lançam as sortes. Em seguida, o Espírito Santo fornece a direção necessária. Então, olha só. Nesse primeiro momento, eles lançam sortes, porque eles ainda não receberam esse enchimento do Espírito Santo. E eles fazem o quê? Eles reconhecem esses 2 homens, né? O Matias e o outro que eu já esqueci o nome aqui. O Justo, né? O nome dele é Barsabás, né? José, chamado Barsabás, cognominado Justo. Eles reconhecem que esses 2 homens são dignos, né, de estar ocupando essa posição, de estar ocupando este lugar. Então, o que eles fazem? Eles oram e lançam sortes, né, e a sorte cai sobre Matias. É interessante que você, depois aí no Atos e nas cartas, você não vai ouvir falar mais do nome de Matias, não é? Mas é interessante, como eu disse logo no início da live, alguns estudiosos acreditam que o 12º apóstolo foi
Paulo. Mas é interessante que o Espírito Santo ele não impede os apóstolos de tomar essa decisão. Né? O ministério e o chamado que o Senhor Jesus tem na nossa vida também é assim. Deus muitas vezes ele não vai interferir numa decisão que você precisa tomar. Você tem o Espírito Santo, você tem as Escrituras. Se você conhece as Escrituras, você tem uma noção do que é certo. Você sabe o que é certo. E você tem uma noção de como você pode, do que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, muitas vezes o Senhor ele nos dá essa liberdade de tomar algumas decisões. Você não vê o Senhor em nenhum momento, pelo menos o que eu já li aqui, eu não vi o Senhor Jesus recriminando eles por terem tomado essa decisão. Eles aplicam as escrituras que estava lá no Salmo 69, que alguém precisava ocupar o lugar de Judas, e eles oram e tiram as sortes, e a sorte cai sobre Matias, e Matias ocupa esse lugar. Né? Depois a gente não vê mais nada falando dele nas escrituras. Aí nós vemos aqui no cenário de Atos dos Apóstolos, Paulo sendo levantado. É interessante que Paulo, ele vê Jesus ressuscitado, ele vê Jesus algumas vezes, você vai ver isso, nós vamos falar disso aqui, né, nos outros capítulos. Ele vê Jesus, ele não vê Jesus em carne, né, como os primeiros apóstolos. Eu entendo, irmãos, que até mesmo esse chamado de Paulo e a pessoa que ele se torna, quem ele é no momento do seu chamado, já representa os futuros apóstolos, né? Os futuros que são realmente chamados por Jesus e ungidos por Jesus, porque eles são movidos no profético, eles são movidos profeticamente. Você vê Paulo, gente, o que a gente vai falar de Paulo, né? Ele vê Jesus em visão, ele tem revelações acerca de coisas do futuro, né? Ele vai até o terceiro céu, né? Ele escreve, ele tem um nível de revelação e de conhecimento, né? Ele traz uma revelação da aplicação das escrituras. Ele conhece o Velho Testamento e ele traz para o novo a revelação do velho, uma aplicação do velho para o novo tempo que a igreja começa a viver aqui em Atos dos Apóstolos. Então você vê o nível de revelação e de conhecimento que Paulo tem. Então é uma outra categoria, não é igual aos originais, é um outro tipo de apóstolo. Né? A gente vê também que Paulo, ele não é só um apóstolo. Eu vejo em Paulo outros dons, como o profeta, né? Eu vejo nele também o mestre, porque as cartas, elas têm todo um cunho de ensino profundo das escrituras. Então, nós vemos que Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, não é? Como ele entende esse encargo sobre ele, vai falando disso nas cartas. Então, ele é a representação dos futuros apóstolos, né? Futuros de hoje, o futuro, o nosso tempo, né? E a gente vê que ele, apesar desse reconhecimento que nós temos, né, acerca da pessoa dele, que naquele tempo não era visto, eu acredito que não era visto da maneira que nós vemos hoje, porque nós já temos todas as cartas escritas na nossa mão, né? Ele não tinha esse reconhecimento que nós temos hoje, mas nós vemos que ele cumpre todos esses requisitos do apostolado, né? E ele cumpre no profético, né? Porque ele não esteve com Jesus em carne, né? Ele não viu Jesus na carne, ele viu Jesus nas visões, nas revelações, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, né? No profético. Então é tudo muito interessante. Por isso que eu acredito nos dons ministeriais, nos 5 dons ministeriais, no apostolado, no profeta, nos pastores, nos mestres, nos evangelistas, nos dons ministeriais. Porque Paulo é a representação dos futuros apóstolos que ainda seriam levantados, né? A gente sabe que aqui em Atos, nós vamos falar em alguns momentos, que também não tinha só ele, né? Depois, mais para frente, a igreja reconhece Barnabé como um apóstolo também. Então, nós vemos que esse dom não ficou restrito só aos 12,
mas que a igreja reconhece esses dons. Quem reconhece os dons, em primeiro lugar, o Espírito Santo aponta os dons sobre a vida das pessoas. Em segundo lugar, a igreja reconhece. A igreja reconhece que uma pessoa tem aquele chamado. Ela reconhece que aquela pessoa foi ungida por Deus para fazer alguma coisa. Então, quando a igreja é dirigida pelo Espírito Santo, ela vai entender essas coisas, ela vai se mover dentro das verdades da Escritura e vai aplicar essas verdades dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Então, é muito interessante que eles têm, né, voltando aqui, né, Atos 1, eles têm essa atitude, né, de ungir, de separar o Matias para tomar o lugar de Judas, para que tivesse os 12 apóstolos, né, eu fiz aí logo no início um link, né, com as 12 tribos representando, né. A gente vai ver em Apocalipse também que vai falar deles, né, vai falar com referência à cidade santa, as 12 portas, que representam cada apóstolo, cada tribo. Então tem muita coisa aí linkada um assunto no outro que tem referência aos 12. Mas alguns estudiosos acreditam, né, que Paulo é o 12º, né, por causa da sua obra que ele deixou escrita, obra de ensino, né. Então, queridos, eu encerro aqui o capítulo 1, né? Já levei alguns dias falando do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Espero que você tenha gostado. Essa live acontece de quarta-feira e sexta-feira. Chama Chave Mestra porque eu entendo que Jesus é essa chave que abre todas as portas. E Jesus é a palavra. E as escrituras, elas têm sobre si esse poder de abrir as portas que estão fechadas e fechar as portas que estão abertas, né? Portas essas que muitas vezes estão abertas num momento para te destruir, para te atacar. Jesus vem e fecha essa porta, porque ele tem essa chave e ela está nas Escrituras. Quando você conhece as Escrituras, quando você lê, quando você aplica essa palavra, ela abre portas na sua vida, ela fecha portas na sua vida. Então, por isso que essa live chama Chave Mestra. Quarta que vem o pastor Edson vai estar aqui comigo, em nome de Jesus nós vamos falar do derramamento do Espírito Santo. Semana que vem eu começo o capítulo 2 e ele vai abrir a live falando comigo sobre o derramamento do Espírito Santo. Espero que você goste. Logo eu vou estar fazendo um post aí, colocando um post para você compartilhar e convidar outras pessoas para estar comigo, ok? Eu quero orar por você, quero pedir que depois que o vídeo for publicado, que você curta, que você compartilhe, né? As pessoas que vão estar assistindo depois também, curte o vídeo, compartilha, mas eu quero orar por você, amém? Pai, a tua palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, a tua palavra não voltará vazia, antes ela cumprirá todo o propósito que o Senhor tem dentro da tua palavra, para o que ela foi enviada, Senhor. Ela não voltará vazia, que essa palavra produza o fruto que o Senhor espera nos corações daqueles que estão assistindo agora e daqueles que vão assistir depois. Se revela poderosamente ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, ilumina a mente, ilumina o entendimento, Senhor, traz clareza, traz direção e orientação, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Paizinho, eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Então, Senhor, fala ao coração dos teus filhos, das tuas filhas, ministra ao coração deles, Senhor, aquilo que eu não fui capaz de transmitir nesta manhã, que o Senhor fale, que o Senhor se revele ao coração dos meus irmãos, que haja no coração deles uma expectativa poderosa de um tempo novo que o Senhor está iniciando na vida deles, Pai, de um tempo de conhecimento e revelação da sua vontade, Senhor, para a vida deles. Paizinho, quando os apóstolos oravam, Senhor, quando eles colocavam situações e causas diante do Senhor, eles queriam uma direção do Senhor. Ouve, Senhor, as orações dos seus filhos.
Ouve os clamores que eles têm feito diante de ti, Senhor, e traz as direções, traz as respostas, traz as orientações, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Que esta palavra venha de encontro aos corações, iluminando a mente, trazendo direção e clareza, Pai. Em nome de Jesus, ativa sobre os teus filhos a tua vontade, o teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A live vai ficar salva, vai ficar aí no meu perfil, rita.balbi. Não esquece de curtir o vídeo quando for publicado, compartilha com os teus amigos, com as tuas amigas. E em nome de Jesus, bom final de semana para vocês. Que seja um final de semana cheio de paz, cheio da presença do Senhor. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado na sua vida. Amém? Deus abençoe, queridos.